Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo aí, primeira livezinha do ano, um pouquinho de cara de sono ainda, mas faz parte. Bom, abri a caixinha de perguntas ontem e tem algumas perguntas aí, acho legal pra gente estar começando o ano aí, trocando essa ideia, né, tendo esse contato mais próximo e, enfim, vamos lá. Vamos começar então respondendo as primeiras perguntas. Essa aqui é boa. Alguma estratégia para voltar depois das férias? A melhor estratégia, parece até óbvio falar isso, mas a melhor estratégia é realmente voltar à rotina. Então, qualquer coisa que você faça para compensar, então, seja querer fazer jejuns absurdos, fazer detox, cortar os carboidratos, fazer muitas horas de exercício aeróbio, tudo isso não é uma boa estratégia. A melhor estratégia que você faz é realmente retomar a sua rotina normal. Então, voltar a fazer o seu treino, voltar para a sua rotina de alimentação, e é normal, né, que após aí as festividades que você esteja um pouquinho mais inchado, que você esteja com um pouquinho mais de retenção, que você esteja se sentindo com menos massa muscular. E por mais que você tenha chutado muito balde, é muito difícil que realmente você tenha ganhado muito peso de gordura. Então, quando eu falo muito peso, são 3, 4, 5 quilos de gordura, porque para isso ter acontecido, você precisaria ter feito um consumo calórico muito grande. Então, para a gente conseguir ganhar 1 quilo só de gordura, a gente precisaria consumir cerca de 7.700 calorias acima do nosso gasto energético total. Então, isso daria aí, eu até fiz um post aí nas últimas semanas, isso daria cerca de 15 fatias de panetone mais 15 rabanadas. Então, é muita coisa. Então, por mais que a pessoa se esforce, né, para ganhar peso aí durante esse período, é muito improvável que ela tenha ganhado 5, 6 quilos só de gordura. Então, não deixa se enganar pela balança, é normal o peso subir e muito desse peso é água. Então, a melhor coisa que você pode fazer é pegar essa energia extra que foi ofertada, seja de forma programada ou não, durante aí as férias, e direcionar essa energia para você voltar a treinar, para você voltar ainda mais focado na sua dieta e voltar ao seu normal. Muita gente acaba entendendo que está focado, está preocupado com a rotina de alimentação e exercício, de sono, de controle de estresse, etc. É uma exceção, mas na verdade isso precisa ser o seu normal. Então o seu normal precisa ser estar focado. E quando eu digo estar focado, não é abstrair da sua vida 100% e focar só nisso, mas a maior parte do tempo estar levando uma vida equilibrada. E a partir do momento que você consegue entender isso e colocar isso em prática, é quando realmente você vai começar a ver resultados mais relevantes. Até porque a pessoa que ao longo do ano se manteve ali a maior parte do tempo comprometida com o planejamento, o que vai acontecer é que não é uma semana longe da dieta que vai prejudicar aqueles resultados. Muitas vezes o que acontece, tive vários alunos que aconteceram isso, inclusive é o contrário. Então a pessoa vem treinando bem, vem treinando forte, ela pega uma semana ali mais tranquila, o que acontece é que ela descansada, ela consegue treinar mais, ela comeu, mas aquela energia vai ser direcionada para a síntese de glicogênio, então ela fica com o músculo mais cheio. Então, estar de férias não necessariamente significa que você vai ter uma piora do físico, e a melhor estratégia para voltar é simplesmente voltar e não ficar compensando. Compensar pode ser um tiro no pé enorme. Então, é isso. Quais os melhores exercícios para quadríceps? Então vamos lá. Os melhores exercícios são os exercícios básicos. Você não precisa fugir muito do básico quando a gente fala de exercício. Até porque se você tem aí 1, 2 anos de treino já, provavelmente você já experimentou aí a maioria dos exercícios que existem, né, os mais tradicionais,
E o que vai fazer você evoluir não é cada vez mais você ficar inventando exercício, cada vez mais você querer experimentar coisas novas. É você conseguir extrair o máximo do básico. Então, cadeira extensora, leg press, agachamento, hack, afundo, passada. Com esses exercícios, sem dúvidas, você já consegue construir um quadríceps muito bom. Qual que vai ser o diferencial aí? É você encontrar o volume adequado. O que é o volume? O volume é a dose de exercício que você dá. Então, quanto de exercício você está oferecendo para conseguir ter aquela resposta esperada? Porque é aquela história, água demais também mata a planta. Então, se você dá um estímulo muito grande, se você dá exercício demais, o que vai acontecer é que você vai estar oferecendo para o seu corpo um estímulo maior do que ele é capaz de se recuperar e se adaptar. E se você dá estímulo de menos, você também não consegue ali um estímulo suficiente para você conseguir uma adaptação, que seria a resposta de hipertrofia que você está se referindo. Então, os melhores exercícios são aqueles que você tolera, né? Então, esses que eu falei, agachamento, leg press, cadeira extensora, hack, afundo e passada, são considerados exercícios básicos que você consegue ter um desenvolvimento muito bom. Mas o que vai ditar que você consiga evoluir e continuar evoluindo é você ajustar o volume, você ajustar a dose de treinamento. E tem uma outra pergunta aqui que a gente pode usar como gancho para essa, que é essa daqui. Então, como saber até quando aumentar o volume? A resposta mais prática para essa pergunta é realmente testando. Então, apesar da gente ter aí direcionamentos, a gente ter faixas de volumes para cada nível de treinamento, então para iniciantes, intermediários, avançados, a melhor forma da gente identificar o máximo de volume e de intensidade que a pessoa consegue suportar é testando. Então a gente sabe que existe uma relação de dose e resposta, ou seja, à medida que a gente vai aumentando o volume de treino, a expectativa é que a resposta de hipertrofia seja maior, porém existe um limite fisiológico. Então não é você sair aumentando. Existem períodos determinados para a gente fazer isso, pelo menos aí 4, 6 semanas antes de pensar aumentar o volume, e a gente precisa ver como é que está a recuperação dessa pessoa, se ela está conseguindo se recuperar bem entre um treino e outro, se a performance dela está sendo mantida, porque isso são alguns sinais se aquele volume está adequado para aquela pessoa. A partir do momento que a gente vê, né, que esse volume está ok, a gente pode considerar aumentar. Mas o que acontece? Em algum ponto essa pessoa vai travar naquele volume. Isso porque é algo normal. A gente precisa identificar se esse travar dela é realmente por ser o limite daquela pessoa, e se for, tá tudo bem, ou se o travar é por conta da periodização. Então, a gente não aumenta o volume de treino de forma linear infinitamente. Em alguns momentos a gente diminui esse volume, a gente faz o que a gente chama de deload, então a gente diminui seja volume, seja intensidade ou os dois do treinamento. Então a gente dá um passo para trás para a pessoa poder se recuperar, poder descansar, e depois a gente volta a subir esse volume. Então isso é um caso até que comum, a pessoa vem ali martelando, tá num platô e não consegue mais evoluir. E aí ela pensa que para voltar a evoluir ela precisa usar droga, precisa mudar a suplementação, precisa mudar a dieta, mas na verdade o que ela precisa fazer é ajustar a periodização de treino dela. Então ela tira um pouquinho o pé do treino, faz uma semana regenerativa, de repente mantém a intensidade, mas diminui bastante o volume de treino. Então se ela fazia ali 5 séries, ela passa a fazer 3, 4 séries para o grupamento, buscando a falha, na verdade sem buscar falha durante esse período. E aí normalmente uma semana é o suficiente para isso, e aí na semana seguinte, quando ela retornar, a tendência é que essa pessoa melhore muito a performance. Então ela consiga progredir carga, que ela consiga até tolerar um volume de treino maior. E claro que isso também a gente vai ajustando cada uma dessas fases com a dieta. Então durante um deload a gente pode diminuir a oferta energética, uma vez que o gasto estará menor, e à medida que a gente vai aumentando o volume, quando o objetivo for
hipertrofia, a gente pode tranquilamente também pensar em aumentar os carboidratos. E quando não for hipertrofia, vale a pena frisar isso também, não necessariamente a gente precisa diminuir o volume. Isso é uma coisa muito mais psicológica do que de fato fisiológica. Então muita gente associa a fase de emagrecimento, de definição, com uma fase onde o volume estará necessariamente menor, e isso não é uma verdade. Mesmo durante o período de emagrecimento, a gente consegue sim continuar progredindo o volume, continuar progredindo carga. A grande questão é que o cansaço tende a estar um pouco maior, então a pessoa tem que saber lidar com isso, então tem que ter a cabeça boa. E esses períodos de deload pode ser que eles sejam mais frequentes nessa fase, justamente porque a fadiga vem se acumulando e o aporte energético não está tão alto assim. Mas, frisando, com a periodização de treino adequada, a gente consegue ir identificando até onde é uma estagnação natural ou não e vai manobrando aí para conseguir estar em constante evolução, certo? Então foi. Então vamos lá. Quando dividir o treino de inferiores? Antes de responder a pergunta propriamente dita, vale a pena dizer que não existe uma divisão de treino melhor que a outra, né? E que você consegue ter resultado com qualquer tipo de divisão. A grande questão é o volume semanal. Mas pensando no treino de inferiores, especificamente, normalmente vale a pena pensar em dividir quando a pessoa não tem uma boa resposta já com um treino único, com um treino completo. Então o que acontece? Quando a pessoa está iniciando na academia, ela não suporta um volume grande de treino, então ela não consegue, seja por motivo de recuperação ou até de maturidade mesmo de treino, fazer muitos exercícios para um grupamento só num dia e no outro fazer outros exercícios diferentes. Então, por exemplo, num dia só fazer quadríceps e no outro dia só fazer posterior. Ela não consegue fazer isso até porque a dor muscular gerada seria muito grande. Então, inicialmente, se prioriza iniciar com um treino de inferiores completo, e a partir do momento que a pessoa quer ou precisa focar mais no quadríceps ou no posterior, ou mesmo que ela queira, né, progredir os outros, mas ela não está conseguindo, ela está travada, então nesse momento vale a pena dividir o treino de inferiores. Então você vai ter um dia específico ali somente para treinar quadríceps, por exemplo. Você pode fazer agachamento, o hack, o leg. Não quer dizer que não vai pegar glúteo, mas a ênfase seria ali no quadríceps. E no outro dia você pode tirar para treinar posteriores e glúteos. Aí cadeira flexora, mesa flexora, stiff, levantamento terra, etc. Dessa forma, o que acontece? Você consegue colocar um volume de treino, então 20, 24 séries, de uma forma mais fácil. Então você isola completamente, não, você prioriza, né, o quadríceps num dia e os posteriores e glúteos no outro. Uma outra situação é a seguinte: se a gente faz tudo num dia, né, quadríceps, posteriores e glúteos, o que vai acontecer é que os últimos exercícios, naturalmente você vai ter uma performance menor por conta da fadiga. Então é muito difícil você conseguir manter uma boa carga, por exemplo, no levantamento terra, depois de você fazer agachamento, leg press, hack e cadeira extensora. Então você já fez 4 exercícios e depois ainda tem outro exercício que você vai fazer. Então, naturalmente, esse último exercício ele vai ficar prejudicado por conta da fadiga, e uma vez que ele fica prejudicado por conta da fadiga, o resultado por grupamento alvo daquela musculatura também vai ficar prejudicado. Então, quando chega nesse ponto, também vale a pena você pensar em dividir o treino, porque numa situação hipotética, você fez aqui o agachamento, o leg, hack e o cadeira extensora aqui visando mais quadríceps. E aí, no outro dia, quando você for fazer posteriores e glúteos, você já vai começar pelo levantamento terra, pela cadeira extensora. Então, a sua performance, né, quanto você consegue sustentar aí de volume e intensidade, tende a ser muito maior, e aí, naturalmente, a resposta a nível de hipertrofia tende a ser maior também. Mas, como eu disse no início da pergunta, não tem como a gente bater o martelo e falar que existe uma divisão de treino melhor que a outra,
O mais importante é realmente a gente ajustar o volume de acordo com a capacidade de recuperação da pessoa e também com a rotina da pessoa. Às vezes a pessoa não consegue treinar muitas vezes na semana ou não tem tanto tempo assim para treinar. Então a gente vai ajustando ali a divisão de acordo com a realidade dela, de forma que ela consiga sempre obter o máximo de resultados possíveis. Então vamos lá, chegou uma pergunta aqui da Evelyn, que eu acho que eu não estou conseguindo compartilhar, mas eu vou falar a pergunta para vocês. Então a Evelyn perguntou se a dieta para quem tem gastrite é muito restrita ou tem que ser uma dieta diversificada. Bom, sempre que a gente fala de dieta, apesar do termo muitas vezes ser associado com uma alimentação mais restritiva, dieta sempre precisa estar associada com uma alimentação mais diversificada, certo? Então sempre está diversificando as frutas, os legumes, os vegetais. Isso é muito importante para a saúde de forma geral, porque esses alimentos são fontes de vitaminas, de minerais, e quanto maior a diversidade, melhor para a nossa saúde, melhor metabolicamente falando. Para quem tem gastrite, o que acontece? Quais são os principais cuidados aí que a gente precisa tomar? Primeiro, evitar os alimentos que você já sabe que te irritem. Então, alguns clássicos como a cafeína, a canela, pimenta, enfim, alimentos que deixam ali o seu estômago mais sensível. É bom que você evite. Então, se você gosta de café, por exemplo, é provável que você tenha que evitar o café, porque ele costuma deixar o estômago mais sensível. E a gente precisa ficar atento a outros detalhes também. Então, por exemplo, consumo de álcool também, não posso deixar de falar, piora bastante a gastrite também. E outros detalhes que parecem boas, mas que fazem total diferença. Você ficar de jejum por muito tempo, então isso também piora a gastrite. Então, para quem tem gastrite, não basta pensar somente no que comer, mas como essas refeições serão fracionadas ao longo do dia, isso também é muito importante e precisa ser atento. Precisa ser um ponto que a gente precisa ficar atento. Então, não necessariamente você precisa comer a cada 2 horas, mas é importante que você tenha ali um fracionamento maior das refeições e um volume menor. Então, você comer também grandes quantidades não é interessante. Bebidas gasificadas, então água com gás, refrigerante, etc., pode acabar piorando também. E muita gente que tem gastrite acaba tendo refluxo também. E aí, nesse caso, antes de dormir, é bom dar um intervalo aí de 2, 3 horas antes de deitar, para evitar também aquela queimação. No mais, o que é importante? Você controlar o estado inflamatório do seu corpo de forma geral e você estar no peso adequado, né? Então isso é super importante também para o quadro da gastrite. A gastrite, ela é uma situação que ela não tem cura, mas ela tem controle. Então, a gastrite nervosa, por exemplo, que é a gastrite mais tradicional, você não vai tratar ela só ajustando a alimentação. A alimentação e você controlar um peso ocular muito importante, mas dentro do tratamento padrão ouro, é muito importante que você faça também um acompanhamento psicológico, porque normalmente o que vai gerar aí as crises de gastrites são situações onde você está muito estressado ou muito ansioso. Então você precisa ter esse manejo do estresse, ter esse controle psicológico para você estar também controlando a sua gastrite. Porque se você for confiar o tratamento somente à medicação, aos antiácidos, por exemplo, o que vai acontecer é que você pode acabar colhendo muitos colaterais, porque a partir do momento que você tira a acidificação ali do estômago, você tem uma melhora do quadro de queimação, mas você pode ter problemas digestivos, porque quem faz a ativação das enzimas, principalmente que faz a digestão de proteínas, é a acidez do estômago. Então, se você não tem essa acidez, você tem uma piora da digestão de proteínas. Então, você pode começar a ter ali uma fermentação, você pode começar a ter uma alteração da sua microbiota, você pode começar a ter deficiência de vitamina B12, deficiência de ferro. Então, a medicação, ela ajuda para tratar ali uma situação aguda, mas quando você faz o uso dessa medicação por um período crônico, por um grande período de tempo, você pode acabar tendo algum prejuízo. Então, é isso.
cuida da alimentação, mas também cuida da sua cabeça, porque provavelmente esse aí é o motivo que pode estar gerando as crises de gastrite, né? E caso seja por H. pylori, que também é um motivo comum, você vai precisar tomar antibiótico, você vai precisar procurar um médico. Então precisamos investigar a causa dessa gastrite para poder tratar, beleza? Então é isso, foram respondidas aqui todas as perguntas. Daqui a pouco o primeiro paciente está chegando aí. Então é isso, obrigado a todo mundo aí que compareceu, prazer enorme falar com vocês. A live vai ficar salva e é isso, 2022 já está aí, vamos trabalhar, vamos correr atrás e vamos que vamos, no excuses. Valeu e até a próxima.